Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. E vamos aos principais destaques desta quarta-feira, 26 de outubro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Agricultores familiares relatam dificuldade de acesso a crédito rural e pedem ajuda a entidades do setor. Cooperativas querem chegar a R$ 1 trilhão em 2027, mas para isso, desafios ligados à tributação e à modernização do crédito precisam ser superados. Queda nas cotações da arroba do boi, elevado custo de produção pressionam confinamento pecuário. Na previsão do tempo, chuva sobre região norte perde força nos próximos dias. Frente fria pode provocar temporais entre as regiões sul e sudeste. Tem ainda as cotações, análises e muito mais. Continue com a gente, Rural Notícias já está no ar. O Banco Central acaba de divulgar a decisão de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, o que já era esperado pelas principais instituições do mercado financeiro. É a segunda vez seguida que o Copom mantém a Selic como está, mas desde março de 2021 foram 12 altas consecutivas, com o índice saltando de 2% para 13,75%, num período de apenas 1 ano e 7 meses. A próxima reunião do Copom acontece ainda este ano, no dia 6 de dezembro. Vamos ao mercado financeiro. Hoje o dólar subiu pelo terceiro dia seguido, alta de 1,18%, cotado a R$ 5,38, enquanto o Ibovespa também fechou em queda pelo terceiro dia seguido, 1,54% de recuo aos 112.860 pontos. Até o início deste mês, as contratações do Plano Safra ultrapassaram 115 bilhões de reais desde o início das operações em julho. No entanto, produtores da agricultura familiar relatam dificuldade na liberação dos recursos do Pronaf. Até o momento, dos 60 bilhões de reais liberados para financiamentos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, cerca de 22 bilhões foram captados pelos bancos. A informação é de um levantamento da Assessoria de Política Agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, junto ao Banco Central. Desde o fim de agosto, novas contratações de linhas do Pronaf de investimento e de custeio, com taxas de juros pré-fixadas de até 6% ao ano, estão suspensas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em razão do comprometimento total dos recursos disponíveis, segundo o comunicado no site da instituição. E a morosidade referente a contratações de crédito rural por pequenos produtores tem preocupado entidades do setor. Lideranças sindicais estão acompanhando os produtores nas agências e recebem a confirmação dos responsáveis pela carteira agrícola de que ainda não há liberação de valores. Eles confirmaram que esse ano está sendo um ano atípico com relação à disponibilização de crédito rural, que não está havendo, estão com dificuldade de liberação, de equalização do recurso. Tem produtores que não estão conseguindo fazer seguro por conta da não liberação do recurso, também está tendo esse problema. Tudo isso são políticas públicas que vêm a colaborar com a permanência do pequeno agricultor no meio rural. Isso vem dificultar e desestimular o agricultor, que já está sendo penalizado aí por várias questões, climáticas, enfim, de mercado. Então, a gente espera que o plano agrícola ele venha realmente ser efetivado no sentido aí de atender as expectativas dos nossos agricultores. Valdinei é produtor de hortifruti e está na atividade há 12 anos. Precisou pela primeira vez contratar recursos do Pronaf para investimentos na atividade e conta que as idas até o agente financeiro estão cada vez mais frequentes e sem sucesso.
tem dinheiro, mas o recurso não está liberado, não consegue liberar para distribuir para os agricultores, né? E a gente, assim, cada vez fica mais desanimado, porque já é difícil a gente estar trabalhando nessa área, e a gente chega lá e perde tempo de serviço, e vai isso, vai aquilo, e a gente fica meio desanimado, porque não, cada vez que vai, já foi que perdi as contas, quantas vezes eu fui no banco para... Cada vez vai lá é uma coisa, é isso, é aquilo, então a gente não tem condições financeiramente, principalmente na questão da mão de obra, não tem, a gente está investindo e diminuindo a mão de obra para a gente ter um pouco mais de lucro, o lucro já não é grande. Pois é, nós procuramos o Ministério da Agricultura para abordar essa dificuldade de acesso ao crédito, mas até agora não obtivemos resposta. E ao mesmo tempo que a taxa de juros continua elevada, a oferta de crédito segue restrita. Que alternativas tem o produtor diante desse cenário, hein? Boa pergunta para o Miguel Daúde, que está aqui com a gente. Daúde, o produtor às vezes não consegue colher porque o tempo não ajudou. Agora ele não está conseguindo plantar porque não tem crédito. Que situação? E o que você faria, hein, Daúde? Boa noite. Pois é, Petri. Boa noite a você, boa noite a todos. É uma situação muito difícil, né? Nós aqui no Canal Rural, diariamente, temos chamado a atenção exatamente dos responsáveis pelas políticas econômicas e agrícolas no Brasil. Você, o pequeno produtor, ele não pode ser visto, ele não pode ser... Travou o sinal do Daúde aqui. A gente vai tentar restabelecer o sinal com o Daúde, daqui a pouco ele volta para abordar esse tema. Bom, já voltou? Não, ainda não, né? Vamos para o intervalo, vamos acertar aqui, daqui a pouco a gente volta. A seguir tem a previsão do tempo e ainda queda nas cotações da arroba do boi e preços elevados do custo de produção, né? Pressionam o confinamento pecuário. Continue ligado, a gente volta já já. Vamos conferir como fecharam as principais commodities hoje, começando pelas bolsas de Chicago. A soja, 13 dólares e 93 centes o bushel, hoje uma pequena alta. O milho, 6 dólares e 85 centes, uma queda de 0,18%. O trigo subindo 0,69%, 8 dólares e 40 centes. O café, 1,79, com uma queda de 3,26%. Açúcar, 0,17 centes por libra-peso, uma queda de 1,38%. O algodão, caindo 0,83%, 0,77 centes por libra-peso. E o suco de laranja, alta de 0,77%, 2 dólares e 3 centes. No mercado nacional estável, a soja, a saca negociada a R$ 185, o milho também estável, R$ 89. Boi gordo em Cuiabá, R$ 250 a arroba, queda de R$ 3. Café arábica no sul de Minas, caindo R$ 10, entre 1.025 e 1.060. E o algodão a R$ 164,96. Ao longo dessa semana, na verdade nos últimos meses, temos falado aqui no RN sobre os baixos valores praticados no mercado físico do boi gordo e a dificuldade de reação do varejo. De acordo com o CPEA, apesar das exportações de carne bovina seguirem intensas, as fracas vendas domésticas limitam as recuperações da arroba. E esse cenário tem causado desânimo em parte dos confinadores consultados pelo Centro de Estudos. Para falar sobre esse confinamento e esse cenário de dificuldade apontado pelo CPEA, está aqui conectado com a gente o presidente da Associação Nacional de Pecuária Intensiva, a ASSOCOM, o Maurício Veloso. Maurício, gostaria que você explicasse para a gente como é que anda o cenário de confinamento no Brasil. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, o prazer é todo meu. É uma pena que, por um momento, não estimulante, não otimista. O cenário de confinamento ele está extremamente desanimador, com os sinais de que a atividade conduz ao prejuízo, elas vêm se acentuando desde o fim do primeiro trimestre até hoje.
a associação de 3 fatores fizeram com que a atividade fosse se tornando não atrativa. O primeiro dos cenários é um mercado futuro extremamente incerto e instável, apresentando, por diversos motivos, sinais, inclusive, de uma certa condução dos valores de mercado futuro, trazendo incerteza, insegurança, instabilidade para quem precisa acertar o valor da venda antes de iniciar a atividade propriamente dita. A segunda dela foi, de fato, este derretimento dos valores da arroba, e a gente não pode se esquecer que, apesar dos excelentes resultados da exportação, mérito para a BIEC, que tem feito um trabalho extraordinário, ainda assim, nós estamos vivendo uma inversão do ciclo pecuário, fazendo com que haja uma oferta bastante significativa de fêmeas, de vacas, depois de 3 anos consecutivos de recorde de retenção de fêmeas de matrizes. Então, essa incerteza dos valores futuros, para que se possa acertar os valores de venda, garantir margem, junto com esta oferta excedente de fêmeas e com os custos de produção altíssimos, eles não cederam junto com os valores da arroba. Ao contrário, os valores não apenas, muitos deles permaneceram, como eles, inclusive, aumentaram. Então, esses 3 fatores fizeram com que o confinador desanimasse e preferisse não ingressar na atividade. Então, houve, sim, uma desmobilização de intenção do primeiro giro e do segundo. Então, a gente ainda não conseguiu mensurar numericamente, mas, de uma forma geral, houve uma debandada de confinadores neste segundo giro, que justamente é o período que, tradicionalmente, é mais atrativo, principalmente esses meses de outubro e novembro. Maurício. E, nitidamente, há um desânimo. A gente só tem mais um minutinho, mas é importante você falar o que é preciso fazer para que esse cenário mude. Você falou que é uma oferta maior nos confinamentos diante de uma demanda tímida, principalmente no mercado interno, já que as exportações estão bem interessantes. Você citou, inclusive, a BIEC aí. Você acha que depende, basicamente, de um aquecimento da economia nacional interna aqui para aumentar essa demanda e melhorar essa questão dos confinamentos e também o preço da arroba? Olha, eu não acredito, eu não estou vendo essa timidez do mercado interno. O que eu estou vendo é que temos um mercado interno estável, temos um mercado externo em crescimento, batendo recordes sucessivos mês a mês, mas o que acontece é que nós temos, de fato, uma oferta excessiva, onde, mesmo com uma demanda bastante interessante, ainda assim, esta oferta que cresceu muito. E como muito bem diz o Rogério Goulart, da Carta Pecuária, ele diz que quem manda no valor da arroba do boi é a vaca. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, estamos nessa inversão do ciclo pecuário, causando essa depressão dos valores da arroba, e que, adicionados aos outros fatores já citados, a ausência de futuro, mais altíssimos custos de produção, causou este desânimo. Então, o que muito provavelmente vai resolver essa equação é um melhor aproveitamento do boi de pasto, que tem um custo bastante mais competitivo. O pecuarista ele vai ser obrigado a ser muito mais eficiente
nessa recria, principalmente falando de confinamento de engorda a pasto, a capim, fazendo apenas com que haja uma terminação, um acabamento mais curto e para que ele possa, então, ser rentável. Ninguém consegue exercer uma atividade na certeza de que ela causará prejuízo. Sem dúvida. Perfeita a sua análise. Obrigado, então, ao presidente da Associação Nacional de Pecuária Intensiva. Sou eu quem agradeço a oportunidade. Maurício, obrigado pela sua análise. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado. Valeu. Bom, e hoje vamos atender a nossa audiência de Minas Gerais, a nossa telespectadora, a Maria da Conceição Amaral, que diz o seguinte: eu e meu filho somos produtores de milho e gostaríamos de saber a previsão do tempo para Virginópolis, Minas Gerais. Estamos preocupados com a falta de chuva. Pois é, Maria, a meteorologista Nadiara Pereira vai responder a sua pergunta e vai trazer também a previsão do tempo para todo o Brasil. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos trazer a previsão para Maria da Conceição. Olha só, para os próximos dias em Virginópolis tem previsão de bastante chuva. A partir de agora, os corredores de umidade vão se formar com maior frequência sobre a metade norte do Brasil, trazendo chuvas mais frequentes e volumosas também para grande parte do estado de Minas Gerais. O início do mês de novembro, os últimos dias aqui do mês de outubro e os primeiros dias do mês de novembro serão marcados pela passagem de uma frente fria que deve trazer chuvas frequentes e com volumes bastante expressivos. Então é uma chuva que ajuda a encharcar bastante o solo. No decorrer aqui da primeira e da segunda semana de novembro, os volumes não serão expressivos, mas teremos alguns episódios de chuva. E na segunda quinzena, teremos mais uma vez aí volumes moderados de água sobre a região de Virginópolis. Então, mês de novembro aí com chuvas frequentes que podem inclusive ficar acima da média. Essa é uma chuva que garante umidade no solo, mas em alguns momentos os períodos prolongados de tempo seco podem atrapalhar também as atividades no campo. Agora vamos acompanhar os destaques da previsão do tempo para todo o Brasil ao longo dos próximos dias. Por enquanto, um corredor de umidade ainda atua sobre a metade norte do Brasil, gera condições para chuva sobre o interior do Mato Piba, onde algumas localidades entre Bahia, Maranhão, Tocantins e até o Pará já receberam mais de 100 milímetros. A chuva ainda continua, mas nesta segunda metade da semana perde intensidade, ela se torna mais isolada e com menores volumes de água. E o destaque para esta segunda metade da semana é o retorno das chuvas para o centro-sul do país. Uma frente fria já está chegando à região sul, esse sistema deve avançar espalhando chuvas entre o sul do país, São Paulo, partes também do centro-oeste. E no final de semana, teremos a formação de um ciclone e uma frente fria, que devem potencializar as instabilidades sobre o centro-sul do país. Especialmente a partir do dia 30, entre o dia 30 e 31 do mês de outubro, tem previsão para temporais. Aqui entre o oeste do Rio Grande do Sul, oeste catarinense, oeste do Paraná e partes de Mato Grosso do Sul e São Paulo. A chuva, além de vir com forte intensidade, pode vir acompanhada por rajadas de vento e até queda de granizo. E à medida que a frente fria vai avançando no início da próxima semana, ela deve espalhar chuvas pelo interior do país e no decorrer aí dos primeiros dias de novembro, teremos a formação de um novo corredor de umidade sobre a metade norte do país, que volta a espalhar chuvas mais intensas sobre o interior da fronteira agrícola do Mato Piba. Já nas áreas mais ao sul, a chuva diminui no início de novembro e o destaque vai ser o avanço de uma intensa massa de ar de origem polar, que vai provocar declínio acentuado das temperaturas sobre o centro-sul. Essa massa de ar polar, que também é um ar seco, garante tempo mais aberto entre o interior da região sul, Mato Grosso do Sul, algumas áreas do sudeste, até as áreas mais ao sul da região norte. E olha só, essa massa de ar frio deve atingir, além da região sul, também partes do sudeste, centro-oeste e até as áreas mais ao sul da região norte, fenômeno conhecido como friagem. É um frio atípico para a época do ano, teremos aí temperaturas bastante baixas no início de novembro, já partindo mais para o final da primavera. Isso é uma consequência do fenômeno Laninha, que tem por característica prolongar esse frio durante a primavera. Teremos temperaturas tão baixas que tem risco para a formação de geadas, principalmente na madrugada do dia 2 de novembro, desde o interior gaúcho até o sul paranaense. E olha só, na região serrana, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, teremos a combinação de temperaturas baixas e umidade, porque ainda teremos a atuação de um ciclone aqui próximo à costa da região sul, gerando bastante umidade sobre áreas da faixa leste da região sul. E essa combinação de instabilidades e temperaturas baixas
gera risco, inclusive, para a ocorrência de neve na madrugada do dia 1º de novembro sobre regiões serranas. É uma possibilidade pequena, mas existe, e se acontecer, será algo inédito. A neve mais tardia já registrada no Brasil. Então, vamos continuar acompanhando e trazendo essas atualizações. Até mais! Se você, assim como a Maria, quiser mandar uma mensagem ou um vídeo com alguma dúvida ou sugestão para o Rural Notícias, fique à vontade, aponte a câmera do seu celular para este QR Code ou chame a nossa produção pelo WhatsApp. O número é 11 943 13 42 34. Só não esqueça de enviar sua cidade e seu estado. Você também pode mandar dúvidas sobre previsão do tempo, outros temas de seu interesse. A sua participação é muito importante. A atividade leiteira requer dedicação diária, investimento e muitas vezes resiliência. E é também uma atividade que tem mostrado a presença feminina. A partir de hoje, você confere uma série de 3 reportagens que mostram mulheres à frente de propriedades leiteiras no Rio Grande do Sul. Conheça as Guardiãs do Leite. A paisagem que reúne pasto verde, um belo açude e vacas holandesas mais parece uma pintura. Mas aqui na propriedade da família Frei, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, a cena representa trabalho e feminino. A Marina é a 3ª geração na produção de leite da família. Por aqui, tudo começou em um outro tempo. Tudo era bem simples, né? Se tinha poucos animais, era uma mistura de Jersey, holandês, né? Hoje a gente trabalha somente com a raça holandesa. Era balde ao pé, aí depois era ainda o sistema do leite B, né? Que se tinha, eu lembro que eu era criança ainda, a mãe e a minha avó tiravam leite, colocavam nos tarros, né? E colocavam em imersão naquela água gelada do resfriador. 5 décadas depois, tudo mudou. No total, 220 vacas são responsabilidade da Marina, que trabalha com o marido e o pai. Juntos, eles cuidam da parte da produção de ração e alimentação dos animais. Ela faz a lida direta com as vacas, que vai desde a inseminação até cuidados de saúde. Fiz o curso de inseminação e hoje, então, eu consigo acompanhar o melhor horário para inseminar ela. Eu sempre estou aqui na propriedade e isso agregou muito, né? A intenção da Marina não era seguir na atividade rural. Tanto é que ela saiu e se formou bióloga. Mas em 2018, esse sentimento de amor pela roça e pela propriedade fizeram com que ela voltasse. E desde então, aqui foram aprimoradas algumas técnicas de trabalho para driblar a falta de mão de obra e aumentar a produção do rebanho. Uma das primeiras mudanças foi um galpão de compost barn que dá mais conforto e sanidade para as vacas. Também veio a automatização da aproximação de comida e a adoção do robô de ordenha. São 3.000 litros por dia tirados assim que a vaca passa na cancela e é identificada a necessidade de ordenhar. As nossas instalações não comportavam mais o número de animais que a gente tinha. E a mão de obra escassa, tipo, era eu, meu pai e minha mãe, nós não tínhamos como tocar todos os animais que a gente tinha, né? Ou então a gente parava ou investia. A Marina é a filha do meio das 3 filhas do seu Írio e foi quem seguiu firme, aprendendo a atividade na garra, com cursos e qualificações para não deixar que a família desistisse da produção leiteira. Só que cada um tem uma raiz, né? Então ela é diferente. Quando eu achava, ela podia achar um terneirinho, ela estava lá grudada num terneirinho, brincando com o terneiro, e as outras não, né? Então isso é por isso que, justamente por isso que ela voltou, depois e outra, quando ela vinha fim de semana, ela ia pro tamo, né? E dá orgulho da filha? Ah, sim, com certeza, né? Quem não teria, né? Porque é uma coisa que poucos têm. Uma volta, que nem aconteceu aqui em casa, né?
porque nós estávamos resolvidos de parar, né? Sempre com leveza e muito trabalho, a Marina ensina que a pecuária de leite também é um espaço feminino. E a gente é muito detalhista, então tem esse diferencial. Nem tudo é força bruta, muita coisa é de jeito, é manejo, é gestão. Então eu acho que cada vez mais as mulheres elas estão marcando ali, ó, e estão conseguindo colocar, como eu vou te dizer, elas estão firmando o pé e dizendo, ó, aqui na minha propriedade eu que faço as coisas, eu que toco, eu que gerencio, né? Óbvio que a gente tem ajuda quando a gente precisa, né, dos homens aqui que trabalham também, mas tudo sempre passa pela gestão feminina. Parabéns! Veja logo mais, cooperativas querem chegar a R$1 trilhão em 2027, mas para isso, desafios ligados à tributação e à modernização do crédito precisam ser superados. A gente volta já. O movimento cooperativista brasileiro quer chegar a R$1 trilhão de faturamento e 30 milhões de cooperados até 2027. Mas para que essa evolução aconteça, será necessário superar desafios ligados à tributação e à modernização do crédito. O assunto foi tema em uma live nesta semana realizada pela Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB. Em 2021, segundo o último levantamento da OCB, o faturamento das cooperativas do país foi de 524,8 bilhões de reais. Atualmente, o segmento conta com 18,8 milhões de associados, ou seja, para bater a meta, será necessário praticamente dobrar esses números dentro de 5 anos. Nós vamos gerar prosperidade para o nosso Brasil, para a nossa gente, em pelo menos R$1 trilhão até 2027. Isso ao ano, não é acumulado, não. E nós vamos fazer isso, porque nós nos planejamos para isso. No que diz respeito ao agronegócio, segundo o Anuário do Cooperativismo 2022, o segmento somou 1.170 cooperativas em 2021. Com mais de 1 milhão de cooperados, essas empresas geraram 239 mil empregos diretos e faturaram 358 bilhões de reais no ano passado. Mas um dos principais desafios para o crescimento das cooperativas do agro é a modernização do crédito rural. Essa demanda que vem das cooperativas, vem do sistema financeiro, mas vem muito forte das cooperativas. Nós estamos tentando abarcar de duas formas. Primeiro, com o crédito rural tradicional, mas esses recursos estão cada vez mais espremidos dentro do teto, mas também abrindo novas formas de financiamento para as cooperativas e para todo o sistema financeiro, mas formas de financiamento que as cooperativas vão ter muita facilidade de desenvolver, como FIAGROS, etc. Então, para alavancar esse investimento, porque todos nós sabemos que o investimento é realmente a mola do desenvolvimento. O Distrito Federal, por exemplo, tem 9 cooperativas ligadas ao agro. Juntas, elas possuem 1.015 cooperados e 241 funcionários. Uma delas é a Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal, a COPADEF. Com aproximadamente 200 cooperados do DF, Goiás e Minas Gerais, a cooperativa tem se tornado referência em produtividade e qualidade de grãos. No ano passado, o faturamento chegou a 300 milhões de reais. A gente tem um público consumidor muito grande, né? A Brasília, a RID, são milhões de pessoas, né? Não sei, deve ter uns 5 milhões de habitantes. Segundo o presidente da Copadef, a estimativa para este ano é de um crescimento de 13%. Mas na avaliação dele, o maior legado do movimento cooperativista é o social. Mas na verdade, assim, a cooperativa ela tem vamos dizer, ela trabalha para o produtor, né? Ela busca fazer essa comercialização, repasse para o produtor e ela é uma empresa que normalmente elas são um pouco diferentes, elas não têm muito essa finalidade lucrativa, né? Assim, a finalidade, o que não quer dizer que não tenha que ser eficiente, mas a finalidade principal da cooperativa é servir o associado. O Ministério da Agricultura aprovou o registro de 46 defensivos agrícolas formulados, ou seja,
produtos que efetivamente estarão disponíveis para uso pelos agricultores. Do total registrado, 18 são produtos de baixo impacto, dos quais 6 com uso autorizado na agricultura orgânica. De acordo com o Ministério, todos os produtos registrados foram analisados e aprovados pelos órgãos responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura, de acordo com critérios científicos e alinhados às melhores práticas internacionais. A movimentação de granéis sólidos no Porto de Santos, no estado de São Paulo, somou 6,3 milhões de toneladas em setembro, um aumento de 17,3% ante igual mês do ano passado. Os embarques de milho, com 2,1 milhões de toneladas, foram o destaque nesse segmento de carga, seguidos por farelo de soja, com 742,7 mil toneladas, e soja em grãos, com 586 mil toneladas. As informações são da companhia que administra o Porto de Santos. Fertilizantes puxam recorde de comércio entre Brasil e Canadá. De janeiro a setembro, o Brasil aumentou em 317% o volume de importações, totalizando 3,2 bilhões de dólares. De acordo com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, considerando os primeiros 9 meses do ano, o Canadá também se manteve na 13ª posição, como o maior destino das exportações brasileiras. Já no ranking das importações, o país norte-americano avançou da 10ª posição para o 8º lugar. Banco Mundial prevê que os preços médios das commodities agrícolas cairão 4,5% em 2023. Neste ano, as cotações deverão acumular alta de 13,4%. As estimativas são do relatório Commodity Markets Outlook da instituição financeira e foram divulgadas pelo Valor Econômico. O Rio Grande do Sul está liberado pelo zoneamento agrícola de risco climático a plantar a nova safra de soja desde o dia 11 de outubro. Mas a semeadura ainda é lenta. Produtores trabalham no preparo do solo para plantar de forma mais intensa na segunda quinzena de novembro. Depois das perdas pela estiagem na safra passada, a expectativa é de voltar à casa de 20 milhões de toneladas da oleaginosa. Na propriedade do Eduardo, as máquinas não param, mas às vezes é necessário um ajuste aqui e ali e logo o trabalho de preparo do solo é retomado. São 250 hectares, 100 a mais que no ciclo passado. Pelo menos 3 tratores trabalham simultaneamente no extremo sul de Porto Alegre. A capital gaúcha é uma das únicas do país que tem área rural e já concentra cerca de 1.000 hectares com soja. Não podemos reclamar muito da safra do ano passado, compensação aos outros produtores que a gente viu que sofreram bastante. Nós até não foi tanto, mas esperamos ser mais do que colhemos no ano passado. A soja responde por cerca de 20% do PIB do Rio Grande do Sul. Isso significa que 1/5 das riquezas do estado vieram da oleaginosa no ano passado. E nesta safra, o estado deve retomar a 2ª posição de maior produtor de soja do país. Segundo a Emater, devem ser plantados 6,5 milhões de hectares. A semeadura foi oficialmente aberta no dia 11 de outubro por autoridades, mas os produtores gaúchos, em sua maioria, devem plantar mais tarde para evitar a floração em dezembro, quando há previsão de estiagem. As expectativas são de voltar a alcançar bons números neste ciclo, com alta de 124% em relação a 21-22, quando foram colhidas menos de 10 milhões de toneladas. A perspectiva é em torno de 21 a 22 milhões de toneladas. O produtor está investindo, está animado e espera que 2022-23 seja uma safra cheia e que o produtor consiga ter um preço de mercado adequado para pagar seus custos de sua lavoura. A gente já tem alguns trabalhos de plantio evoluindo em algumas partes do estado e nas próximas semanas esses trabalhos devem se intensificar. Agora é torcer
para que o clima ajude, né? A gente lembra que a gente tem de novo um laninha em andamento aqui no Brasil, mas se tudo der certo a gente vai ter uma recuperação das perdas produtivas que é tão importante para os produtores gaúchos. O Rio Grande do Sul planta soja de norte a sul e em regiões novas como litoral e campanha. A cultura também avança em terras baixas como opção ao arroz. Além do clima, os custos devem fazer a diferença. O custo ele vai ser um fator também preponderante nessa safra. Então, aqueles agricultores que conseguirem racionalizar o seu uso, né? Manejar muito bem o cultivo, né? Que vão ser aqueles que vão ter as melhores rentabilidades. Para o Eduardo, o investimento é necessário, porque para ele o resultado vai aparecer lá na ponta, na colheita. Porque não adianta a gente querer economizar na lavoura, que depois na colheita vai ser econômico também. Então tem que botar o que precisa. E contar com um bom clima. Se Deus Senhor quiser, vai dar um bom clima. Pessoal, obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã. Tchau.